Deus com você. Eu quero ministrar o seu coração nesta noite. Você vê que as coisas acontecem, como eu digo, né? A gente vai andando, Deus vai fazendo. Ontem foi dia 13, né? Foi ontem? Ontem, dia 13, foi o dia da Lei Áurea, não foi? Abolição dos escravos, foi isso? Foi ontem, né? E hoje eu quero falar sobre a África. Eu quero ministrar o seu coração sobre a África, sobre essa questão da cor negra, e se a África está debaixo de uma maldição ou não, e vamos aprender com isso, vamos aprender sobre o que Deus, como é que Deus age no meio de tudo isso. Então, antes de eu ler qualquer trecho da palavra de Deus, eu quero fazer uma oração, para que o seu coração se abra, para a ministração desta noite, nós vamos tomar a ceia daqui a pouquinho, e eu quero falar um pouquinho sobre a África. Pai, em nome de Jesus, junto com os teus filhos agora, nós separamos esse momento para meditarmos na tua palavra, e eu peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor nos faça crescer em maturidade, em experiência contigo, em relacionamento, e que o Senhor tire do nosso coração todo erro, todo engano, e tudo e qualquer sentimento que tenha vindo do inferno. Abençoa a nossa vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos países você acha que tem no continente africano? Países: Moçambique, África do Sul, começando lá em cima, Egito, Etiópia, Líbia, do lado de Moçambique, Madagascar. Quantos países você acha que tem na África, no continente africano? 50? 54 países, 54 nações dentro de um continente, 54. E imagine, dessas 54 nações, todas elas, para não dizer todas, talvez uma ou duas numa melhor condição, mas todas têm problemas com miséria, todas. E aí, durante muitos anos, a Europa, lembra a Europa, que consideravam a gente aqui país de terceiro mundo, lembra? Até pouco tempo atrás nós éramos terceiro mundo, agora nós já fomos classificados novamente, ficamos quarto agora. Não, estou brincando, melhoramos, mas o Brasil tinha sido catalogado por eles, né? Por eles, principalmente pelos franceses e pela cultura, nós somos um país de terceiro mundo, e a África sempre foi colocado como um país amaldiçoado, e por causa dessa maldição, é um país onde estavam ali os negros, e é um país amaldiçoado, pior, um país amaldiçoado, olha a religião, por Deus, Deus amaldiçoou o continente africano. A cor preta seria uma maldição, e assim o mundo acreditou nisso durante muitos anos. A escravidão se proliferou, o homem negro foi tratado como bicho, mas nós não podemos nos esquecer que quem fez o homem foi Deus. E quando Deus criou Adão, talvez você nunca tenha aprendido isso, mas entenda, quando Deus criou Adão, quando Deus fez Adão lá do chão, do pó da terra, Deus colocou em Adão os genes do homem branco, do homem preto, do homem amarelo. Deus colocou os genes para isso, porque senão como é que apareceriam as nossas cores? Porque Deus colocou num homem só a informação genética que era necessária. E quando Adão começa a ter seus filhos, começam a aparecer. Você já deve ter visto alguém da sua família, que todo mundo tem olhos castanhos, e daqui a pouco aparece um de olho azul, ou de olho verde. Aí você fala assim: de onde que apareceu esse de olho verde? Aí fala assim: era do tataravô. Era do tataravô. Então você não pode esquecer que a cor, quem criou a cor foi Deus. E Ele fez dessa maneira, porque Ele fez as coisas de forma linda e boa. Foi Ele que fez assim. Assim como os passarinhos, cada um tem a sua plumagem, tem a sua beleza, assim também Ele fez o homem, com as suas características. Nenhum de nós somos iguais, somos diferentes em tudo, inclusive na cor.
Não existe ninguém com a mesma cor branca. Um é mais do que o outro é menos do que o outro. E assim por diante. Então, durante muitos anos, foi impregnado na Europa essa diferença e essa questão da maldição. E de onde veio isso? Bom, isso veio de uma mentira e de uma coisa que a igreja, quando eu falo igreja, não é igreja evangélica, a igreja ensinou durante anos, porque as pessoas não tinham a Bíblia na mão. Quem ensinava eram os sacerdotes, e eles ensinavam e as pessoas não tinham acesso. E quando chega em Gênesis capítulo 6, abre lá, Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, nós temos um episódio na Bíblia, logo depois do dilúvio, quando acaba o dilúvio, Noé desce da arca, e ele vai agora viver com a sua família. Ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 20, Deus diz assim, versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Cão, seja servo dos seus servos, os seus irmãos. E juntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, daqui, desse versículo, sai o entendimento de que Deus havia amaldiçoado o filho de Cão, Canaã, e agora a África teria sido amaldiçoada por causa de Cão. Só que isso não é verdade. Primeiro vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, porque a Bíblia diz no versículo 20, que sendo Noé lavrador, Noé não era lavrador, Noé era provavelmente um construtor. A Bíblia diz aqui no hebraico que ele se tornou um lavrador, e ele fez um experimento. Ele nunca tinha feito isso, ele plantou uma vinha e foi tomado o suco da vinha. Só que esse suco já tinha fermentado e ele ficou bêbado. Você vê que não existe nenhum lugar que Deus condena Noé, briga com Noé, porque foi um experimento. E desse experimento, dessa experiência que Noé faz, ele fica bêbado, fica nu, e seu filho Cão vai lá e olha ele. E em vez de cobrir o pai, ele vai e conta para os irmãos. Algumas pessoas chegaram até a conjecturar que isso teria sido uma ação abusiva por parte de Cão, onde ele teria tocado no pai, abusado do pai, mas não creio nisso, creio que foi uma falta de respeito, e a Bíblia nos fala sobre honrar pai e mãe como uma coisa muito séria, para que o único mandamento com promessa que foi dado é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, para você ver como Deus enxerga a questão do pai e da mãe. No Velho Testamento, quando você desonrava teu pai e tua mãe, você poderia até morrer, segundo a lei. Então, para mim, Cão, ele debocha do pai, e agora vem os outros 2 filhos, cobre o pai, e o pai, quando sai da bebedeira, amaldiçoa Cão. E a Europa passou a acreditar, então, que por causa dessa maldição que estava sobre o filho de Cão, a África teria sido um continente amaldiçoado, inclusive a cor dele, porque esse seria agora os descendentes dos africanos. Bom, vamos pensar um pouquinho, porque quando você continua lendo os trechos da palavra de Deus, depois capítulo 10, capítulo 11, você vai ver que Cão vai ter 4 filhos. Acompanhe comigo, por favor. Onde que está? Deixa eu ver. Versículo 6, é isso? Capítulo 10, versículo 6. Capítulo 10. Os filhos de Cão são Cuxi,
Mizraim, Put e Canaã. Quem são esses? Quais são essas nações? Vamos lá. Cuxi seria a Etiópia, África. Mizraim, Egito. Put, a Líbia. E Canaã, que foi amaldiçoado. Quem que é Canaã que foi amaldiçoado? É o único que não está na África. É o único que não está na África. Canaã está a oeste do Rio Jordão, exatamente na terra prometida. A terra prometida, quando Davi vai conquistar a terra prometida, era uma terra amaldiçoada pelos filisteus, amaldiçoada por Deus, pelo inimigo. O inimigo estava naquela terra. E isso mostra que quando Deus entra num lugar, a maldição sai para que a bênção fique naquele lugar. Então, quando a única terra que tinha sido amaldiçoada era exatamente a terra de Canaã, filho de Cão, que é o oeste do Jordão, que é exatamente onde as 12 tribos de Israel se estabeleceram. Então não tem nada a ver com a África. A África nunca foi amaldiçoada por Deus. Não tem nada a ver com a cor, como muitos acreditaram na Idade Média, olhando para a cor das pessoas e fazendo delas escravas. Isso foi uma coisa demoníaca, porque quem criou a cor foi Deus, e todos somos iguais. Mas olha só o que aconteceu, todo mundo começou a ter uma visão da África como uma nação amaldiçoada, e como uma nação que não tem mais jeito, como se Deus tivesse feito aquilo. E eu uma vez já ensinei isso aqui na igreja, Deus nunca fez nada de mal. Fala para o teu irmão, Deus não faz nada de mal. Fala para o teu irmão, Deus não é perverso. Deus é santo, irmãos. Se Deus for fazer alguma coisa, Ele vai fazer algo bom, jamais uma coisa má. Então, se a África está vivendo o que ela vive, tem outras razões, porque Deus nunca teve problema em tratar com a África. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia? Vamos olhar algumas coisinhas na Bíblia para você entender? Caminhe comigo, Gênesis capítulo 16, versículo 15, se você quiser marcar, tá bom? Eu vou só ler e vou caminhar, senão eu não chego na ceia. Gênesis 16, 15, sabe de quem falando aqui? Abraão. Abraão vai casar, vai ter filhos, sabe com quem? Com uma egípcia. Egito fica onde? O Egito fica onde? Na África. Egito fica onde? O primeiro filho de Abraão, o primogênito, porque é o primogênito. O filho da promessa é Isaac, mas o primogênito, por isso que os árabes têm um grande problema com isso, o primogênito é um africano. Sabia disso? Mas se você não se contentou com isso, vamos avançar um pouquinho, vamos para Gênesis 41, Gênesis 41, sabe quem está em Gênesis 41? Versículo 45, Gênesis 41, 45, José vai casar com uma filha de Faraó. José casa com a filha de Faraó. O versículo diz que ela é filha de um sacerdote egípcio. O nome dela se chama Azenate. Ela é filha de Potífera. Potífera quer dizer, Ra é meu Deus. E José casa com uma filha de um sacerdote pagão. Escute, José casa com uma mulher que é filha de um sacerdote pagão. Ra é o meu Deus. Ele casa com ela. E agora ele vai ter 2 filhos. Quem lembra o nome dos 2 filhos de José que nascem no Egito? Efraim e Manassés. É isso? É isso, não é? Vai nascer Efraim e Manassés, capítulo 50, versículo 51 e versículo 52. Ou seja, vamos pensar um pouquinho. Efraim e Manassés fazem parte das 12 tribos de Israel? Sim ou não? Sim. Efraim e Manassés fazem parte das 12 tribos de Israel. Então quer dizer que as 12 tribos de Israel nós temos 2 filhos africanos. Sim ou não? Sim. 2 filhos africanos. Então Deus tem aversão à África? Deus não ama o continente africano? Bom, e Números capítulo 12? Números capítulo 12, Moisés já tinha uma esposa,
Moisés já tinha uma esposa chamada Miriam, mas segundo Joséfo é um historiador, segundo Joséfo, uma vez houve uma guerra na Etiópia, e por causa dessa guerra da Etiópia, Moisés, quando era jovem, venceu essa guerra da Etiópia, e ele ganhou uma mulher da Etiópia, uma mulher cussita, e essa foi uma esposa para ele. Só que quando Moisés foge, vai para o deserto, ele deixa essa mulher. Essa é a história de Joséfo, não está na Bíblia. Ele vai para o deserto. Moisés tira o povo de Israel, leva o povo para o deserto, e agora no deserto, em Números capítulo 12, chega a mulher dele. E essa mulher é uma mulher cussita. Moisés recebe essa mulher, que é uma mulher da Etiópia. Etiópia fica onde? Na África. Ela devia ser bem branquinha, né, irmãos? Sim ou não? Como que era essa mulher? Branquinha? Não, né? Moisés toma essa mulher para ele, e Miriam fica muito brava, e se levanta contra Moisés. Deus manda uma lepra contra Miriam, e não sei se tem alguma coisa a ver, mas Deus fala que a carne de Miriam ficou muito branca, talvez em contraste à pessoa com quem Moisés havia se casado. Mas Moisés agora vai casar-se com uma mulher que é da Etiópia. Algum problema de Deus com a África? Nenhum? Vamos caminhar? 1 Reis capítulo 10, você já deve conhecer a história, eu não vou gastar tempo. Salomão vai casar com a rainha de Sabá, vai ter relacionamentos com a rainha de Sabá. De onde que é a rainha de Sabá? Da Etiópia. A Etiópia fica onde? E Deus censurou Salomão? Falou, não, com essa mulher você não vai se deitar? Não, nenhum problema com a África, nenhum problema com o povo da África. Atos capítulo 8, Felipe vai atrás do carro onde tinha um eunuco. Esse eunuco era da Etiópia. E o Espírito Santo leva Felipe para evangelizar essa pessoa, esse eunuco, que era da Etiópia. Que cor que devia de ser esse homem, esse grande oficial? Branquinho como eu? Qual a cor dele? Provavelmente negão. E para Deus tem diferença? Deus está olhando isso? Não. Deus olhou e falou, eu quero ele. Você quer caminhar um pouquinho mais para você entender? Atos 13, abre lá em Atos 13, esse eu preciso que você abra. Atos 13, versículo 1. Irmãos, eu estou sendo bem sincero para vocês, eu peguei só alguns versículos, tá bom? Se eu fosse entrar no Velho Testamento, você ia ver a África num monte de lugares, num monte de batalhas, um monte de povos ajudando Israel. Atos 13, estamos no Novo Testamento. Olha só o que diz, versículo 1, acharam? Havia na igreja de Antioquia, Turquia, profetas e mestres, Barnabé de Chipre, Simeão por sobrenome Níger, que quer dizer negro, provavelmente ele era da Nigéria. Nigéria onde que fica? Na África. Lúcio de Cirene, sabe onde fica o Cirineu? Na Líbia. Líbia fica onde? Na África. E Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E olha só, e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, esses homens que eram da África, impuseram as mãos sobre eles, os abençoaram e os despediram. Quem é que abençoou Paulo e Barnabé para ir para o campo missionário? Um da Líbia, outro da Nigéria, outro do Chipre. Deus faz distinção? O Espírito Santo está enclausurado numa nação e não numa outra? Deus abandonou a África? A África ela é maldita aos olhos de Deus? De onde vem isso? Isso vem do diabo, irmãos. Quer avançar um pouquinho mais? Vamos avançar um pouquinho mais. Mateus capítulo 2, versículo 13, depois você pode ler, não vou ler. Jesus ficou 2 anos no Egito. Onde que Jesus morou por 2 anos?
no Egito. O Egito fica onde? Na África. Na África. Vamos avançar um pouquinho mais? Mateus capítulo 27, versículo 32. Jesus está carregando a cruz, e ele não está conseguindo carregar a cruz, e aí aparece um homem chamado Simão. Esse Simão era um sirineu. Marcos 15, 21. Sabe de onde são os sirineus? Da Líbia, da África. Sabe quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Um homem da África, da Líbia. Não foi um branco. Se você for olhar a Bíblia, está lotado de lugares onde os africanos ajudaram na obra de Deus. Então, a pergunta volta no começo do nosso culto. Por que 54 nações, 52 ou 54 nações da África, vivem essa miséria e esse sinal de maldição sobre eles? Por quê? Então agora temos uma resposta, e é com essa resposta que você precisa aprender, que eu preciso aprender. Primeira coisa, a África é uma nação, é um continente, que não foi, onde o Evangelho não entrou no início da sua história. O que entrou na África foram as outras nações. Portugueses, eu sou descendente de português, uma raça terrível, viu gente? Italiano, sou descendente italiano, outra raça terrível. Alemão. E quarta geração. Então, quando você olha para a África não foi amaldiçoada por Deus, assim como o Brasil também não foi amaldiçoado por Deus. A África vive o que ela vive porque ela foi roubada de forma tirana, e colocaram sobre eles um jugo tremendo, e por causa desse jugo eles se curvaram diante de tudo isso, como nós também nos curvamos, porque não adianta olhar para eles e falar, por que eles fizeram isso? Porque nós também fizemos a mesma coisa. A religião do Brasil, sabe qual é? Católica. E isso foi por opção nossa? Não, porque isso foi imposto, quem não era morto. Até hoje no Brasil, existem lugares no sertão do Brasil, que se você não for de tal religião, você é morto. Estamos no Brasil, 2023. Então isso entrou, e como isso entrou, todo mundo se curvou. E por causa dessa submissão ao homem, a maldição entrou para a nação. O Brasil tem acelerado essa quebra dessa maldição. O Brasil vem acelerando esse rompimento, buscando a Deus, pedindo perdão. Talvez você seja muito novinho na fé, mas fazem mais de 20 anos
que vários cristãos, vários grupos, igrejas denominacionais enormes, vão lá para Porto Seguro, onde foi as primeiras colonizações, derramando vinho, derramando óleo, clamando a Deus perdão pelo sangue derramado, orando na Praça da Sé, orando no pátio do colégio, pedindo perdão pelo escravagismo que fizemos no Brasil, pedindo perdão pela forma como nós nos curvamos diante de todos os senhores feudais que tivemos no Brasil, porque isso trouxe uma maldição para nós. O Brasil vem acelerando isso. E o que tem acontecido com o Brasil? Vocês não sabem, vocês são novinhos, mas eu lembro que quando nós começamos a fazer esses atos proféticos, começou lá em Campo do Goitacás, começou a explodir poço de petróleo, começou a aparecer petróleo no Brasil. E nós falamos, Deus está trazendo prosperidade e riqueza para o Brasil. E o Brasil começou a mudar. Arrependimento, confissão de pecados, prosperidade. Arrependimento, quebra de vínculos com as trevas, prosperidade e bênção de Deus. Por que Israel é uma nação abençoada? Israel não tem ouro, Israel não tem água, Israel não tem nada. Não tem petróleo, só tem pedra. E por que eles são tão abençoados? Porque Deus tem a sua mão sobre aquela nação. Nós, como nação, estamos quebrando as maldições e vamos ser prósperos conforme vamos quebrando. A África está quebrando. A igreja tem se espalhado sobre a África, porque é um povo lindo, irmãos. Não são só as crianças, porque eles só sabem falar das crianças. Olha os olhinhos das crianças, tem que ver os olhinhos dos adultos. Eles são um povo lindo, um povo apaixonante. É uma delícia conversar com eles, poder ajudá-los, poder mostrar para eles, precisa quebrar essas maldições, precisa quebrar esses encantamentos. E nós precisamos, como igreja, você que é novinho na fé, você precisa entender que se você teve vínculos no teu passado com isso, talvez você tenha percebido que as coisas não andam. E como que vai andar? Quebra esses vínculos. Vai ter aqui, no dia 27 agora de maio, nós vamos ter o nosso seminário de cura interior e libertação. Participa do seminário, quebra os vínculos. Quanto mais você se desfizer das trevas, mais arrependimento, mais confissão, mais perdão, mais prosperidade e mais bênção de Deus sobre a sua vida. Nós estamos vendo isso nas nossas igrejas da África. Nós temos ensinado os nossos pastores. Irmãos, eles são tão simples, eles não têm Bíblia. A maioria deles não sabe nem ler. Não adianta nem levar a Bíblia, porque eles não sabem ler. Mas aquilo que eles escutam, eles colocam em prática. E aí eles vão quebrando as maldições, Deus vai mudando a história deles. Nós precisamos, como igreja, entender que Deus nunca teve um plano de destruição para nenhuma nação. Pelo contrário, o plano de Deus estava lá em Gênesis capítulo 12. Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas são? Todas. Todas são? Todas. Todas as 52 nações da África, 54, todas as nações da nossa América Latina, México em diante, todas, são todas. Só que cada nação resolveu andar pelo seu caminho, umas mais oprimidas do que outras, outras se curvando diante de todas as idolatrias, diante de todos os seus senhores, e não se curvando diante do que Deus escreveu. E quando o homem se curva diante de outro homem, diz lá em Jeremias capítulo 17, que quando o homem confia no homem, ele é maldito, porque o homem tem o seu braço fraco, o homem não consegue sustentar nada. Eu posso dar uma palavra para você hoje, irmãos, amanhã nós vamos fazer tal coisa, eu não sustento essa palavra, amanhã eu não sei nem se eu estou vivo, mas Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele sustenta a sua palavra, e quando eu confio nessa palavra, eu tenho a garantia de que aquilo que Ele disse vai acontecer na minha vida. Então nós temos que sair debaixo da palavra dos homens e buscarmos a palavra de Deus, buscarmos entender o que Deus tem para nós, e o que Deus tem através das nossas vidas para os outros. Eu quero ir para a Santa Ceia com você, quero tomar a ceia com você, mas eu gostaria que você
reflita um pouquinho sobre o que eu falei da África e você pense um pouquinho sobre você. E antes de você fechar os seus olhos, olhe para mim. Talvez você seja um africano. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Talvez você seja um africano dizendo assim: Deus esqueceu da gente. Eu estou debaixo de uma maldição, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus nunca colocou maldição em você. Talvez você esteja realmente debaixo de uma maldição, mas não foi Deus que colocou essa maldição para você. O que Deus tem para nós é redenção. O que Deus tem para nós é salvação. O que Deus tem para nós é bênção. Agora, eu preciso entender que o que Cristo tinha que fazer por mim na cruz, Ele já fez. Fala para o teu irmão, tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Cristo já fez. Agora tem a minha parte, aprender a sua palavra e tomar decisões na minha vida. O que eu confiei no meu passado? O Edson no passado acreditava que se ele levasse uma vela do tamanho dele, quando eu tinha 14, 15 anos, uma vela do meu tamanho, e andasse pelos corredores das passarelas lá de Aparecida, eu ia ser abençoado. Eu acreditava nisso. Aonde é que Deus manda eu fazer isso? Pelo contrário, o Senhor começou a me mostrar que isso é extremamente triste aos olhos dele. Ainda que o homem faça com muito amor, Deus não pediu isso para nós. Sabe o que Deus pediu para nós? O nosso coração. É mais fácil levar uma vela e entregar e continuar fazendo o que eu quero, do que dar o meu coração para Ele e falar: agora eu vou fazer o que você quer. É mais fácil fazer promessas ou me ajoelhar diante deste ou daquele e continuar vivendo do jeito que eu quero, do que chegar para Jesus e falar: agora eu vou viver o que o Senhor quer. E Jesus quer que a gente entregue a nossa vida para Ele. Quanto mais os nossos irmãos moçambicanos entregarem suas vidas para o Senhor Jesus, mais o continente vai mudar. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai chegando sobre aquele lugar, como vem chegando sobre o Brasil. Eu te desafio, em amor, eu te desafio a olhar a história do Brasil de 20 anos atrás, 20 anos atrás, mais, 25 anos atrás, e veja a história do Brasil de 25 anos atrás, como era o número de evangélicos, e veja o que o Brasil era. E agora veja o número de evangélicos que o Brasil tem e veja como o Brasil está. E você vai ver que tudo muda quando o cristianismo entra numa nação. Então deixe Cristo entrar no seu coração. Deixe Cristo governar a sua vida. Deixe Cristo ser o Senhor das suas decisões, para que você seja abençoado. Não adianta você ficar reclamando para Deus: Deus, por que eu não sou abençoado? E o Senhor fala: eu já te abençoei, agora as decisões são suas, filho. O Senhor nunca amaldiçoou no sentido para destruir. Até Canaã, que o Senhor falou: você está amaldiçoado, o Senhor depois vai levar a redenção para Canaã, através de Davi, para redimir aquela terra e aquele povo. Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Será que tem alguma coisa na sua vida que você precisa abandonar? Que você se curvou no teu passado e que você está sendo controlado por isso? Será que tem algo na tua vida que você está olhando que não está dando certo e você está culpando Deus ou culpando alguém? Tem coisa que a gente precisa romper, que a gente precisa chegar para Deus e falar: chega, Senhor, eu me arrependo disso. Eu me arrependo de ter confiado no homem, eu me arrependo de ter confiado nisso ou naquilo. Eu quero confiar só em Ti. Eu me arrependo de ter acreditado em coisas que não tem nem explicação.
Olha algumas coisas que você acreditava, que eu acreditava. Gato preto dá azar. Passar embaixo de escada dá azar. Gente, não é possível que nós, com a nossa inteligência, nós acreditávamos nisso. Não é possível que nós acreditávamos numa coisa dessa. Quando eu olho para as coisas que eu acreditava no meu passado, eu falo, burro eu não era. Eu era doido mesmo, enganado. Como é que eu podia acreditar num negócio desse? Mas hoje, como as escamas caíram dos meus olhos, eu consigo ver que era um absurdo acreditar nisso. Porém, se as escamas não saíram dos teus olhos, você continua acreditando. Então arranca essas escamas. Peça para Jesus, Jesus, tira essas escamas dos meus olhos. Eu não quero mais confiar nisso. Eu quero confiar na tua palavra. Eu não quero confiar na cor de uma roupa. Eu quero confiar na tua palavra. Eu não quero confiar no que os outros me ensinaram. Eu quero confiar no que o Senhor diz na tua palavra. Porque o Senhor nunca amaldiçoou um continente. Pelo contrário, Deus sempre usou o continente africano. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus te ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A tua história tem que mudar. A tua história tem que mudar. Não depende de Deus. Depende da tua decisão, porque Deus quer a tua bênção. Se tem algo que Deus tem para nós, é pastos verdejantes, águas tranquilas, proteção. Tudo isso Ele nos promete. Isso é o que Ele tem para nós. O que foge disso, alguma coisa está errada. E eu preciso buscá-lo e amá-lo e servi-lo para que ele mude a minha história, porque Ele tem interesse em mudar a tua história. Pai, nessa noite, junto com os teus filhos, diante dessa mesa de Santa Ceia, eu peço que o Senhor nos abençoe e peço que o Senhor tire as escamas dos olhos dos teus filhos, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, viver o melhor dessa terra. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor vem mudando a história dos nossos irmãos na África, daqueles que já te conhecem, e queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para levarmos o teu evangelho a toda criatura, em todos os lugares da terra. Abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada pelo mundo, para que a tua igreja, Senhor, se manifeste de forma poderosa, e assim as escamas caiam, e as cadeias sejam quebradas, e as pessoas sejam libertas, e o Senhor possa ser adorado, e a tua bênção se instale em cada família, em cada vida. Senhor, nós entendemos que o Senhor não tem nada de ruim para nós. Nós entendemos que se o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas, será sempre algo abençoado. Então, abre os nossos olhos, tira de nós as escamas que impede esse casamento, que impede essa família de avançar, que impede esse jovem de prosperar, que impede esse marido, Senhor, de romper, essa esposa de alcançar o que ela deseja. Tira as escamas, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós, que é o melhor. Obrigado, Pai, porque estamos diante da tua mesa. Nós pedimos que o Senhor, da mesma maneira que nos alimenta com o teu pão espiritual e com esse cálice espiritual, o Senhor também abençoe a nossa igreja lá em Moçambique, a Delta e as crianças, os pastores e as mães, os jovens, que o Senhor os fortaleça, e que se nós não vermos ainda até a volta de Jesus, que nós possamos ver aos poucos as mudanças acontecendo
em cada casa, em cada família, a começar na nossa casa e também nos nossos irmãos lá na África. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Queria te convidar a ficar em pé agora, em nome de Jesus. Abraça a sua esposa se ela está perto de você, abraça a tua esposa, abraça teu marido. Eu quero orar por você como casal. Quero orar por você como casal. Se você está com seus filhos e seus filhos puderem chegar perto de você, chegue perto de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que a Tua palavra que foi liberada nesta noite chegue sobre as nossas casas e que nós possamos, ó Deus, arrancar as escamas dos nossos olhos que nos impedem de sermos abençoados. Senhor, nós queremos muito mais. Nós queremos o que o Senhor tem para nós, não o que nós queremos, mas o que o Senhor tem para nós. E nesta noite, eu peço que o Senhor rompa, em nome de Jesus, sobre cada família, tudo aquilo que está impedindo eles de enxergarem o que o impede de avançar, para que eles possam, Senhor, ter arrependimento, que eles possam ter, ó Deus, confissão de pecados, e assim a Tua bênção se estabelecer em cada família. Eu sei que o Senhor é o Deus que escuta a nossa oração. Eu sei que o Senhor é o Deus que inclina os Teus ouvidos para nós, porque o Senhor mesmo disse que se nós nos arrependermos, se nós suplicarmos e orarmos, o Senhor estaria ouvindo dos céus as nossas orações e atenderia as nossas preces. Senhor, eis aqui a Tua igreja, eis aqui essas famílias, e eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada uma delas. E Senhor, aquilo que eles ainda não viram, que eles possam ver. Se tem alguma coisa escondida nas suas casas, algum instrumento, algum amuleto, algum elemento, Senhor, que esteja dando liga ainda com o passado, eu peço que o Senhor revele, para que isso seja removido de suas vidas, porque a única coisa que nós temos, ó Deus, é uma cruz vazia, é um túmulo vazio, e um trono que já está ocupado pelo Senhor. É isso que nós temos, Pai, a certeza de que o Senhor está no trono, e somente ao Senhor nós confiamos as nossas necessidades, somente ao Senhor nós confiamos as nossas orações, somente ao Senhor nós confiamos as nossas necessidades, porque nós entendemos que só o Senhor pode nos responder, porque não existe Deus como o Senhor, que se compadece do aflito e do necessitado. Olha as nossas vidas, Senhor, traz a Tua bênção, traz a Tua prosperidade, traz a Tua prosperidade sobre cada casal, Senhor, para que eles possam experimentar, começar a ver que o pouco começa a valer muito, e o muito vai ser transformado em mais ainda, porque o Senhor é o Deus que nos abençoa e que multiplica tudo o que temos, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Dá-nos, ó Deus, sobre cada família aqui, sobre cada homem, cada mulher, sobre os que estão sozinhos. Abençoa-nos, Pai, abre os nossos olhos e abençoa-nos agora no comer do pão e no beber do cálice. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Queria chamar os pastores, presbíteros, líderes que vão me ajudar aqui na ceia, para nós tomarmos a ceia juntos. Eu preciso falar algo antes de distribuir a ceia. Eu falo que eu sou português, né, que descendente de português, tenho até cidadania portuguesa, eu posso tirar meu passaporte português. Mas eu não estou falando isso para a gente arrumar briga com os portugueses, que eu tenho raiva dos portugueses. Isso foi no passado, amém? Foi no passado. Mas nós precisamos entender essas influências que vieram do passado e que estiveram sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso para que a nossa vida seja diferente. Então, eu amo todas as nações, amo todos os povos, entendo que foi um tempo que o diabo usou essas nações, porque hoje a África, graças a Deus, está liberta.
Acho que são poucas nações ainda que estão debaixo de algum jugo, mas não fique aí pensando que eu tenho algo contra a minha terra, não, porque... Amém? Entenderam, né? Nosso coração é do Senhor, nós amamos todos os povos. Só estamos lembrando do passado, porque se nós não entendermos o passado, nós não mudamos o nosso futuro. Estamos diante da mesa do Senhor, mesa que não pertence a nós, igreja, pertence ao Senhor Jesus. Essa mesa foi Ele que nos deu. A mesa é dele. O pão representa o seu corpo, o cálice representa o seu sangue. Na noite em que Jesus foi traído, Ele chamou os seus discípulos. Então aqui dentro só pode ter pessoas que amam a Deus. Ele chamou os discípulos e Ele disse assim: esse aqui é meu pão, é o meu corpo, quando Ele mostrou o pão, que é partido por vós. Ou seja, Jesus morreu na cruz, sofreu tudo o que Ele sofreu naquela cruz por nós. O pão representa o seu sofrimento por nós. Foi na cruz que Jesus levou todos os nossos pecados, todos, e Ele se fez maldito em nosso lugar. Então, quando você pegar o pão na sua mão para comer, você precisa lembrar que era você que tinha que ter morrido ali, mas Ele morreu no teu lugar. E aí você agradeça a Ele por essa substituição, por Ele ter feito isso por você. Amém? Pai, obrigado por esse pão que simboliza o teu Filho, que morreu por nós na cruz. Obrigado por ter levado o nosso pecado até o teu corpo, Senhor. Obrigado porque ali, naquele Calvário, houve trevas, e ali, Senhor, toda a maldição foi lançada sobre Ele. Obrigado, Pai, porque Cristo nos perdoou por meio do seu corpo, por meio da sua morte. Nós queremos nesta noite participar dessa mesa e te agradecer pelo que o Senhor fez por nós. E entendemos, ó Deus, que temos que viver para Ti, pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Segure o pão na sua mão, segure-o para que nós possamos comer juntos. As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo foi desenhado em tua majestade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. E quanto mais te vejo, mais te amo. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e amor me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Além de ti, Rei da
Com o pão que está na sua mão, levante ele ao céu. Senhor, mais uma vez nós te adoramos pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado por ter dado a sua vida por nós, Jesus. Obrigado pelo amor que o Senhor teve por nós. Sustenta agora, Senhor, a tua igreja. Sustenta a nossa fé para que nós sejamos firmes nas nossas decisões. Para que nós possamos ser firmes no nosso amor, pois o Senhor nos amou primeiro. Peço que o Senhor cure se alguém estiver enfermo aqui nesta hora. Que os teus filhos, ao se alimentarem nesse momento desse pão, sejam curados, porque sobre a cruz o Senhor levou todo o nosso castigo, toda a enfermidade. Então eu oro agora em nome de Jesus, que a enfermidade saia desse lugar, toda a doença saia desse lugar, que o Senhor faça um milagre sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, e nos alimentamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Coma e adore o Senhor. Aleluia, Senhor, glórias, glórias ao teu nome. Santo é o Senhor, bendito é teu nome, Senhor. Aleluias. Obrigado, obrigado, Senhor, por ter dado a tua vida por mim. Obrigado, Senhor, por ter me socorrido, por ter ouvido, Senhor, o meu coração e ter me dado vida. Obrigado, Senhor, por ter aberto os meus olhos, por ter se aproximado de mim, por ter me convencido de que Tu és o Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sobre o Teu corpo Tu levaste todos os meus pecados. Nem eu mesmo me perdoaria mais, Senhor, mas o Senhor me perdoou. Oh Deus, obrigado, obrigado, obrigado pelo Teu amor, pela Tua salvação, por cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te adoramos, Jesus, pela Tua obra na cruz por nós. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Jesus. Da mesma forma que comeram do pão, eles também beberam do cálice. Então você segura o cálice da mesma maneira, para nós podermos beber juntos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Vamos ficar em pé? Queria convidar você para ir para perto da sua família. Vamos tomar juntos. Glória a Deus. Todo mundo chegou? Ninguém pode ficar sozinho, tá bom? Se você estiver sozinho aqui, vira para o lado. Vai ter algum grupinho, você entra nesse grupinho. Todo mundo em família aqui. Somos uma família. Amém? Junto com a sua família agora, com os seus irmãos, olhe para eles e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor, que foi derramado por nós. O cálice da nova aliança, Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Somos seus filhos, seus herdeiros. Tem promessa sobre nós. E o diabo não pode tirar isso. O homem não pode tirar isso. Glória ao Senhor por isso. Amém? Que o Senhor abençoe a nossa casa. Abençoe as nossas vidas. E que nada e ninguém venha nos dividir. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos beber? Ore junto com a sua família agora. Agradeça a Deus pelo sangue derramado por nós. Obrigado, Senhor, por esse cálice que representa o teu sangue derramado por nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela minha família. Obrigado por ter nos comprado. Obrigado por ter nos dado, ó Deus, uma nova aliança. Aliança que não pode ser destruída por ninguém e por nada. Nós te adoramos porque o Senhor nos deu a vida eterna. Te adoramos porque o sangue está sobre a nossa vida e o maligno não pode nos tocar. Nós te agradecemos pelo teu amor e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o seu Jesus. Dá um beijo na sua família. Abençoa ela. Te amo. Deus te abençoe. Te amo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Está feliz? Amém? Que venha uma nova história sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Antes de você sair, depois que tomaram a ceia, eles cantaram um cântico de adoração ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico de adoração para recebermos a bênção. Amém? Irmãos, amanhã, segunda-feira, tem sala de cura. Tem sala de cura amanhã. Então, se você conhece pessoas que estão sofrendo, convide-as para vir para a sala de cura. Dia 27 tem cura interior e libertação. Se você nunca fez cura interior e libertação coletiva, é um sábado à tarde. Dê o seu nome lá no quiosque para que você possa participar. Vai ser uma grande bênção na sua vida. É gratuito. Você pode fazer, vai ser uma bênção para você. Nosso irmão Diego, cadê o Diego? Ele tem uma distribuidora de gás, de água. Eu sempre honro a vida dele porque é presbítero da nossa igreja. Ele vai estar nas portas de vidro, dando um imãzinho. Se você comprar gás dele, vai ser uma bênção para a nossa igreja, para ele, para a vida dele. Se você comprar gás em outro lugar, vai explodir. Estou brincando. É brincadeira, amém? Mas se você quiser, leva o imãzinha, você vai ver que ele vai na sua casa entregar, e já aproveita e já abençoa a sua casa. Que mais que eu estou esquecendo? É só isso? Então que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor e vamos receber a bênção. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Ele nunca nos deixará. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Jamais me deixará, não me deixarás jamais. Jamais me deixarás.
deixarás. Erga tua voz e cante. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Jamais. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Declare: jamais me deixarás. Jamais me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Dá a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para quem está do seu lado. Pai, muito obrigado por essa noite, por podermos celebrar esta mesa tão linda que é a tua mesa, que representa o teu corpo. Obrigado pelo teu amor. E abençoa-nos agora na volta para a nossa casa. Abençoa o nosso mês. Abençoa essa semana. Que sejam semanas de milagres. Semanas, ó Deus, de visitação do Teu Espírito no meio da nossa família, de salvação da nossa casa, de mudanças, ó Deus, na nossa vida. E que todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, que cooperam para o nosso bem, seja para a honra e glória daquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, a Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Uma semana abençoada, em nome de Jesus, um mês abençoado. Aqui na frente vão estar os pastores, os líderes orando. Se você precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar por você. Se você precisa de uma palavra profética, o Ministério Profético vai estar lá no canto. Uma boa semana, vai na paz, em nome de Jesus.